Ali, tal, vocês sabem, né? Outra coisa é que eu deixei essas duas tralhas aqui, vocês conhecem eles. O Rogério, do Sem Tempo, e o Thiago, do Que Te Assombra. Palmas para os meus amigos. Pode ir embora, pode sair os dois. A palestra não é com vocês. Mas eu e eles, nós temos um projeto separado, quem não conhece, que são os Sugar Dads. Dads de mortos, por favor, né? De papai. Que nós somos os tiozões do terror. Então, vale a pena vocês seguirem a gente, se puder, tá bom? Bom, eu vim aqui para falar, deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui o conteúdo mais ou menos. Eu fiz o PowerPoint para colocar, mas ficou tão feio que eu falei, não vou ler, fica melhor. Bom, Sete Além é uma creepypasta, vocês sabem, é uma lenda urbana, é um folclore nacional. Folclore da era digital, mas ele nasceu como que aconteceu tudo isso? Muitos de vocês já ouviram a história do ônibus. Eu não sei se eu conto aqui a história do ônibus. Conta? Tá bom. Antes, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui faz conteúdo de horror para a internet? Qualquer conteúdo. Pode ser música, filme, vídeo, qualquer coisa. Eu vou dar uma notícia para vocês. Horror é um conteúdo adulto. Então vocês são criadores de conteúdo adulto. Olha só que vergonha. A família de vocês está sabendo disso? Pode mudar ali, coloca criador de conteúdo adulto. Eu descobri isso e fiquei decepcionado com a minha carreira, mas... Bom, 1994. Quase ninguém aqui tinha nascido. Eu já estava na faculdade, porque eu sou vampiro, eu não envelheço. E eu estava voltando da faculdade durante o dia, em outubro de 1994, foi em outubro mesmo, está fazendo 31 anos esse ano. Eu não sei o dia, tá? De verdade, não sei. As pessoas falam, que dia que foi? Não sei. Sempre que eu voltava de ônibus na faculdade, eu podia pegar qualquer ônibus, porque eu estava na Avenida Domingos de Moraes, eu dava sinal para qualquer ônibus, eles paravam, eu embarcava e ia para a estação Vila Mariana. E lá eu tomava um ônibus para ir para Ipiranga, que é onde eu morava. Naquela tarde fatídica, eu enrolei, eu saí da aula, dei uma volta na Vila Mariana, fui para a Avenida Domingos de Moraes, era mais ou menos 1h da tarde, 1h30, e aí eu estava ouvindo música no Walkman, no Discman, olha que vergonha. Discman é o Spotify da época. Estava ouvindo música no Discman, não dava para fazer compra. No Discman você corria, pulava o CD. E eu vi um ônibus vindo pela minha visão lateral. E dizem, o Daniel, inclusive o Daniel Pires, que dançou agora, ele diz que tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na visão lateral. Ou não vê. Quem é espiritualizado diz que a visão lateral aqui, você acaba enxergando coisas que não são normais. E foi o que aconteceu. Eu vi um ônibus vindo. Eu estava escutando música e estava lendo. O ônibus chegou, eu dei sinal, o ônibus parou. Eu devia ter estranhado aí, porque ninguém mais subiu comigo no ônibus. Sendo que era um horário muito cheio de gente. É na região da Vila Mariana, que é na Paulista praticamente, aqui perto. E eu entrei sozinho nesse ônibus. Quando eu entrei, ninguém mais entrou comigo. Eu falei, pô, que legal, né? Olha só, um dia o pobre tem sorte na vida. Aí, eu olhei assim no corredor do ônibus, tinha uma senhora desse lado, e ela estava com um espacinho para eu sentar, ela estava na janela. Eu fui até ela e sentei do lado dela. Assim que eu sentei, o ônibus começou a andar, ela me cutucou e falou alguma coisa que eu não entendi. Eu tirei o fone de ouvido e falei, quê? Aí ela falou, você não vai para Sete Além, vai? Desce desse ônibus.
esse ônibus vai para Sete Além. Foi a frase dela. Eu não entendi nada, eu não sei o que é Sete Além, não sabia. Eu continuei lá na minha, sem entender. Aí tinha uma outra moça em pé no corredor, segurando o ferro. Ela falou assim para mim, com um rostinho de dó, assim. Ela falou, moço, desce, esse ônibus vai para Sete Além. E atrás dela tinha um rapaz, que eu, na minha memória, eu acho que era um office boy. Office boy, na minha época, é o que hoje em dia é o e-mail, é o que manda documento para o lugar. Mas na época a gente chamava de office boy. E aí esse office boy falou assim, mano, desce aí agora. Aí eu já fiquei com medo. Eu levantei. Quando eu levantei, o cobrador falou assim, vai descer. E aí o motorista pisou no freio e eu desci. Sem saber o que era Sete Além. Voltei para casa, eu continuei no meu caminho a pé, o ônibus passou na minha frente, virou à direita, numa rua que não virava ônibus na época, não virava. E foi embora. E aí eu voltei para casa com essa palavra Sete Além, né? Uma palavra muito bonita e tal, uma palavra meio mística, mas não significava nada. Então, gente, de 94 até a época do Orkut, eu usei essa palavra para mim. Eu tive uma banda chamada Sete Além, eu tive animais de estimação, o time da rua, batizei de Sete Além. Ninguém sabia o que era. Quando chegou a época do Orkut, alguém aqui estava na comunidade do Orkut? Pode levantar a mão. Eu sei que eu já encontrei uma galera, com o pessoal aqui, o Rogério, inclusive, meu amigo, o pessoal me conhece da época do Orkut, porque a gente é velho. Eu criei uma comunidade chamada Sete Além, mas não era para falar de universo paralelo, eu nem sabia o que era Sete Além. Eu criei para a gente falar para os meus amigos, o meu irmão, falarmos das coisas do bairro, sabe assim? Aquela garota que a gente gostava, se ela tinha casado, aquele cara que a gente não gostava, onde ele estava trabalhando, coisas da vida. Era um grupo de zap da época. Só que, do nada, começaram a chegar pessoas de todo o canto do Brasil solicitando amizade no Orkut. Para quem não é da época, você mandava um spread, você mandava uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Eu recebi várias mensagens assim, de pessoas falando, cara, onde você ouviu essa palavra Sete Além? Cara, a minha avó já me contou histórias de Sete Além. Mano, eu já fui para Sete Além. E aí eu, que sempre gostei de terror desde pequenininho, sempre gostei de ficção desde pequenininho, eu escrevo desde os 6 anos. Meu primeiro conto de terror eu escrevi com 6 anos. Eu tenho ele até hoje. Com a minha caligrafia, inclusive. Eu fui deixando esses malucos entrarem no grupo. E os meus amigos e meus parentes foram falando assim, cara, que merda é essa? Você tá deixando esses doidos entrar? Eles saíram do grupo, lógico. E eu fiquei com os malucos, porque eu sou maluco também. E aí eu coletei essas mensagens, esses relatos. Até hoje tem relatos dessa época que eu conto, que vocês já devem ter ouvido. Bom, essa é a história de Sete Além, basicamente. Depois, obviamente, eu tive um grande esforço para trabalhar a palavra Sete Além como uma marca. Foi antes da época das creepypastas que eu vou falar agora, que é o assunto dessa conversa. Eu queria transformar a palavra Sete Além em algo que todo mundo conhecesse. Essa é a minha missão. Porque eu vi que o brasileiro não tinha a sua lenda urbana de terror moderna. A gente tem lobisomem, tem Saci, inclusive Saci, para quem não sabe, o Saci tem uma treta com a família do Rogério. Entendeu, Rogério? Bom, depois vocês vão ficar sabendo aí, o Saci não gosta da família do Rogério. E a gente não tinha. Então eu trabalhei a palavra Sete Além para que as pessoas conhecessem.
Como que eu trabalhei? Usei ferramentas de internet. Amigos meus que tinham canal no YouTube, relatos que eu recebia, etc, etc, etc. Agora vamos falar do assunto da palestra, da conversa aqui, exatamente. Em 1969, um estudioso americano, folclorista americano, criou um termo chamado lenda urbana. O que é lenda urbana? Lenda urbana são lendas que não envolvem os misticismos antigos, ancestrais. O lobisomem não é uma lenda urbana. O saci não é uma lenda urbana. Agora a loira do banheiro é uma lenda urbana. O homem do saco é uma lenda urbana. Sete além é uma lenda urbana. A lenda urbana não se caracteriza só pela questão do tempo, de ser mais moderna ou não ser. Tem outros fatores que eu vou contar para vocês. Mas antes, eu vou contar uma outra história. Alguém aqui já ouviu a história do trisal do metrô? Levanta a mão quem já ouviu. Bom, é uma história que bombou no Twitter. E ela é assim. Uma moça entrou no metrô vazio, ela sentou. Isso na frente dela tinha uma outra moça, olhando para ela fixamente, aquele olhar parado. Ela ficou olhando para a moça e a moça olhando para ela. Só que essa moça, ela não estava sozinha. Ela estava com dois caras do lado, um de cada lado. E esses dois caras, junto com essa moça, estavam se pegando, estavam se abraçando e se beijando. E a moça não tirava o olho dessa garota. E a garota estava sozinha no vagão. Ela ficou constrangida. Pô, tem dois homens e uma mulher aqui se pegando no banco da frente. Todo mundo, não tem mais ninguém aqui, eles estão me olhando. Ela ficou constrangida. Até que parou numa estação. Quando parou numa estação, entrou uma pessoa que é um sujeito em situação de rua. Um mendigo entrou. Esse mendigo entrou no vagão, catou a moça que estava vendo o trisal e arrancou ela do vagão com violência. Puxou pelo braço. E ela começou a gritar e se debater, me solta. E ninguém do trisal ajudou. E esse mendigo jogou ela na plataforma assim e falou, fica aí. O metrô fechou as portas e foi embora. A moça começou a gritar, socorro, alguém me ajuda, porque ela achou que o mendigo fosse agredi-la. Porém, o mendigo falou para ela assim, o mendigo falou assim, você não percebeu que a moça estava morta? Que aquela moça no meio dos dois caras estava morta e eles iam matar você? Essa história é uma história fictícia, não é verdade, não aconteceu. Mas ela se tornou uma lenda urbana. Todo mundo lá nos Estados Unidos, essa história se passa em Londres, na verdade, lá na Inglaterra. Mas muita gente fora do Brasil conta como se fosse verdade. Isso é uma lenda urbana. Mas não é verdade, nunca se soube dessa história. Mas todo mundo espalhou essa notícia como se fosse verdade. Quem é mais antigo, que nem eu, se lembra de várias coisas. Por exemplo, quem usava um orelhão podia furar o dedo numa agulha, porque havia pessoas colocando agulhas contaminadas dentro do orelhão onde você pega a ficha. Isso é uma lenda urbana, nunca aconteceu. E aí, por que é importante para chegar no assunto que eu quero falar de lenda urbana? As lendas urbanas, elas nascem todos os dias. E o que precisa para nascer uma lenda urbana? Eu separei aqui. Eu nem pensava nessa questão, mas eu separei aqui para falar para vocês. Inclusive me perguntaram se a história do Labubu possuído era uma lenda urbana. Eu falei, não, o Labubu já é um demônio sem precisar de lenda nenhuma. Mas enfim. Bom, a
As lendas urbanas, elas começaram com a gente aqui com a história das correntes por e-mail, lembra delas? Meu nome é Samara, eu faria 14 anos esse ano, mas eu morri. Se você não repassar minha mensagem, você vai morrer também, tal, tal, tal. A lenda urbana, ela pede que você tenha uma ação sobre isso, mas não uma ação grave. Não é uma fake news. Existe uma diferença entre fake news e lenda urbana. Fake news e creepypastas. Aí, com a evolução dessas lendas de internet, nós começamos a perceber em 2006 a chegada das creepypastas. As creepypastas, elas são o que exatamente? O termo vem de uma prática que as pessoas tinham de copiar histórias de terror de um lugar, Ctrl+C, e colar em outro lugar, Ctrl+V, ou seja, copy-paste. O copy-paste gerou o termo creepypasta. Copy-paste, copy-pasta, creepypasta. Tudo amarrado. E aí a gente tem as primeiras creepypastas da internet, que eram histórias que as pessoas passavam. Essa da Samara é uma. Aí tem outras histórias, por exemplo, o Slenderman, todo mundo sabe quem é o Slenderman. Aí você fala assim, poxa, Luciano, o Slenderman não é uma lenda urbana, não é uma creepypasta, porque a gente sabe quem criou o Slenderman. Não tem problema. Você pode saber quem criou. O Slenderman, para quem não sabe, ele foi criado depois de um desafio que um grupo no Reddit fez. Teve um concurso no Reddit de quem criasse a melhor miniatura assustadora com base em alteração de imagem do Photoshop. E aí o cara criou, ele pegou 2 fotos de parque, com criança brincando, ele inseriu lá o Slenderman gigantão e tal, com aqueles braços, e assim nasceu uma lenda urbana que tem até dono. O Slenderman tem dono e é registrado. Mas o Slenderman permite que eu, você, todo mundo aqui, crie novas histórias sobre o Slenderman. Da mesma maneira que 7 Além não permite. Eu conto relatos que eu recebi sobre 7 Além. Eu não conto só o relato do ônibus, senão ia ser um canal bem chato. A Aline, que está ali, que eu adorei conhecê-la pessoalmente, porque eu sou muito fã dela, ela conta vários relatos, inclusive já contou de 7 Além muito bem. O Daniel Pires, que está ali, mas um monte de gente que está aqui fala de 7 Além, recebe relato. Então, assim, 7 Além é um bom exemplo de uma creepypasta, a lenda urbana. E o que caracteriza para você criar uma lenda urbana, para você consolidar? Não é fácil, não existe uma fórmula, mas eu separei 3 coisas que eu pensei sobre 7 Além, que funciona para qualquer coisa, na verdade 4 coisas. Primeiro, ela tem que ser adaptável. Por exemplo, a história do metrô que eu contei da mulher do trisal, ela não é adaptável. Não dá para você falar, aconteceu comigo também. Eu também estava no trem, eu também vi um trisal. Aí ele, eu também estava no trem, aí eu também estava no bar. A história do trisal acontece uma única vez, mas é uma lenda urbana, mas acontece uma única vez. Não dá para derivar, concorda? Agora que eu ver uma história que dá para derivar, o cara saiu com uma garota e ela colocou uma coisa na bebida dele e ele acordou numa banheira de gelo sem um dos rins. Todo mundo já ouviu essa história. Eu tenho um parente, ele é marido da minha prima. Eu já cansei de falar para ele que isso é mentira. Todo churrasco ele fala, cara, aconteceu com o cara da Volks lá na ABC. Não aconteceu, é mentira. Mas não adianta, não adianta. E aí a gente consegue pensar em 1 bilhão de histórias assim que a gente já recebeu. Algumas são mais fáceis de você repassar e outras são mais complexas. Você lembra de
de creepypastas mais famosas e outras menos e tal. Mas enfim, eu falei da adaptabilidade. A simplicidade também é uma outra característica. Porque olha que legal, eu estou aqui, eu que não sou ninguém, sou um mero escritor, eu estou aqui falando diante de um monte de gente legal sobre 7am. Mas qual foi a minha experiência com 7am? Eu falei para vocês aqui que eu fui para o universo da Terra, eu pisei em outro universo, eu conheci criaturas de olhos amarelos, blá 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 blá. Não. Eu subi no ônibus e desci do ônibus. Minha história é essa. Meu filho, um dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, um dos meus filhos falou assim: pai, 7am é chato. Você subiu no ônibus e desceu. Porque ele queria que eu falasse: não, o ônibus voou, não aconteceu. Então, essas são as histórias que se baseiam na simplicidade. E as lendas urbanas são assim. As creepypastas são assim. Elas se baseiam em simplicidade. Então, simplicidade, adaptabilidade, ou seja, você consegue trazer para a sua realidade. Qualquer uma aqui pode dizer que já encontrou o homem do saco, sei lá, qualquer outra lenda. Nós podemos ler todos os dias. Eu vi o Slenderman lá na escola do meu filho. Eu não vi, mas eu posso contar uma história que eu vi, porque fica fácil adaptar. E aí tem outro fator que as lendas urbanas guardam, que eu chamei brincando aqui de elemento X, porque é o elemento da viralidade. A gente não sabe o porquê. Algumas lendas urbanas viralizam, outras não viralizam. Se vocês querem analisar como escritores ou criadores de conteúdo, que vocês são, deem uma olhada nos SCPs. Vocês já ouviram falar de SCPs, com certeza. A Fundação SCP. A Fundação SCP é uma criação ficcional coletiva. E existem milhares de criaturas e de histórias da Fundação SCP. E algumas são tão legais, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Shy Guy. Ela é tão legal que ela viraliza. Agora tem umas que são bem bestas, que você fala: isso aqui, quanto mais simples, mais legal. Então essa é uma das formas também que eu percebi que as lendas urbanas, elas seguem. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte: chegar finalmente no analog horror, que é o que eu queria falar. Hoje em dia a gente está sendo metralhado por analog horror, mas ele não é recente. A primeira vez que a gente teve contato com analog horror e a gente se sentiu mal foi nos filmes do O Chamado. Quando você assiste o Chamado original, o primeiro Chamado também, o final original, o americano também é bom. Vocês lembram da fita da Samara? É uma fita que ela não tem nada de especial, mas ela causa um mal-estar. Tinha uma escada, uma mosca, tinha uma cadeira rodando, tudo bem, a cadeira rodando é meio esquisito mesmo. Tinha uma escada, lá tal que ela tem o celeiro, tudo tem a ver com a história da Samara. Da Sadako barra Samara. Mas aquilo é um exemplo do primeiro analog horror, que é o quê? Terror analógico. O terror analógico, ele está explodindo de uma maneira tão gigantesca na internet que os pequenininhos, a criançada, tem medo mais de analog horror do que o que a gente está idolatrando aqui, que eu gosto muito. Eu gosto do Fred Krueger, gosto do Jason, eu gosto do Exorcista e de tudo mais. Só que os mais jovens, eles têm medo de analog horror. Eles não viveram essa época. Eles não pegaram a época do VHS. E os VHS, eles causam esse mal-estar, aquela sensação de algo mal gravado, uma fita perdida. Grande parte dos vídeos assistidos na internet que falam de terror são a respeito de Lost Media e Analog Horror.
Lost Media é aquela história que vocês pensaram do episódio perdido do Chaves, em que o Chaves morre. Você sabe que é mentira. Eu mesmo recebi recentemente, a Viviane está aqui, ela é inscrita no canal, e é a história que ela mais gosta, inclusive, que é de uma apresentadora infantil brasileira dos anos 90, chamada Iris. Eu não me lembro dessa apresentadora, quase ninguém se lembra, mas tem gente que lembra. A Viviane está de prova que muita gente comenta, eu assisti a Iris. E as pessoas falam que essa apresentadora teve poucos programas na TV brasileira, mas que foram bizarros. Porque ela fazia com as crianças brincadeiras meio estranhas. E também porque os assistentes de palco eram feios. Enfim, alguém aqui já deve ter visto o Kendall Cove. Kendall Cove é a mesma coisa. Kendall Cove ele é um análogo de horror. Kendall Cove é uma história inventada. Inclusive, ela foi inventada pelo mesmo cara que criou o Local 58. Vou beber água porque eu tô louco, né? Tirar a produção. Pronto, voltei. Agora sim, esse é o oceano. Kendall Cove é um análogo de horror que acabou se tornando uma creepypasta. Por quê? Porque todos nós podemos pegar essa história e inventar, adaptar. É uma plataforma. Kendall Cove conta a história de um cara que ele vai até a mãe dele que está internada e ele fala assim: mãe, eu